não é? Porque elas observam mais, elas incomodam mais, reclamam mais. Então, eu imagino ele com 7 mulheres, deve ser uma loucura. Gente, olha, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção, né? O que é manutenção? As pessoas pensam que manutenção está relacionado com beleza, né? Então, quando você faz uma obra que ela aparece, que síndico legal, né? Feito o ralo. Você fala assim, vou modernizar o elevador. O que a pessoa pensa? Deixar o elevador bonito. Não tem nada a ver com isso, né? Lá em cima, na parte de maquinário. Então, quando a gente pega um condomínio, sempre que eu pego um condomínio novo, ou eu vou numa assembleia, eu já falo que o meu trabalho ele começa com o diagnóstico do condomínio. Eu tenho que saber se esse condomínio está doente, né? Quais são os problemas reais? Porque os problemas que o condomínio te apresenta, nem sempre são os problemas reais. Normalmente ele te apresenta assim, na piscina precisa ter um gazebo, não sei o que, tem que ter isso, mas ele não sabe, por exemplo, que a caixa d'água precisa de fazer uma reforma, de impermeabilizar. Ele não sabe que talvez o quadro de luz, eu peguei um condomínio uma vez, que os quadros de luz inteiros estavam comidos de cupim e que ia pegar fogo. Só que isso é trancado, ninguém entra lá. Então, quando você pega um condomínio, esse diagnóstico, ele vai servir para você selecionar aquilo que é importante, aquilo que é urgente, aquilo que agrada ao condomínio, porque você também tem que fazer uma coisa que agrada, né? Você não pode só fazer o que é essencial e urgente. Você também tem que tentar agradar o condomínio. Mas o que eles precisam entender é que o síndico, ele é o maestro. Não é ele que toca nenhum instrumento. Mas ele precisa entender de cada instrumento. Ele precisa ter um bom engenheiro, ele precisa ter um bom arquiteto, ele precisa ter bons fornecedores. Recentemente eu tive um problema aqui que eu não quero que nenhum de vocês tenha. Às 4 horas da manhã o meu telefone tocou e o meu Honda falou assim, teve uma explosão aqui no condomínio e tem 3 prédios sem luz. E aí eu fui para lá às 4 da manhã. Quando eu cheguei lá, houve um curto-circuito na parte subterrânea que liga todo o cabeamento até a cabine primária. Eu fiquei 3 dias com os prédios sem luz, sem água, sem nada. E aí o famoso inquilino, o condomínio tem que pagar o hotel, né? É falta de manutenção. Belo termo, hein, gente? É falta de manutenção. E, na verdade, o próprio laudo falou, não tinha nada a ver com manutenção. Eu tinha que trocar 480 metros de cabo de cobre. 30 mil reais só de cabo, né? E a gente tinha todas as manutenções em dia. Mas são coisas que podem acontecer. Mas o síndico tem que estar preparado também para os imprevistos. Então, às vezes você tem lá um fundo de reserva que a pessoa acha que é muito, mas não é muito, porque dependendo do que acontece, né, você tem que ter esse fundo de reserva. Então, é o cuidado que a gente tem de, no diagnóstico, fazer um levantamento elétrico, um levantamento hidráulico. Olha, como é que estão os mangotes das minhas casas de bomba? Será que a minha bomba não está queimando porque o mangote não está correto? De repente a bomba está lá com um cálciozinho que faz com que ela fosse demais? Será que eu não tenho um problema no meu telhado? São vários problemas que a gente pode ter e que não são problemas visíveis ao condomínio, que ele só olha assim, o jardim está feio, né? Ele olha assim, esse hall precisa estar mais bonito. E eu falo que assim, tudo que você foca expande. E o condomínio, ele foca naquilo que é do interesse dele. Então, por exemplo, eu fiz uma manutenção muito boa num parque, e aí eu tive uma moradora que foi lá e falou assim, que absurdo você gastar dinheiro com parque. Ela tem filho, né? E aí eu falei para ela assim, olha, você lembra como era o chão do parque? Era cimento. Você conhece as NRs? Se a criança cair ali, no cimento, você vai ter que pagar multa sobre isso, vai ter processo. Então a gente não arruma um parque só porque a gente quer que fique bonito. Se arruma porque você tem que se adequar à norma. Então eu pergunto para vocês, o condomínio de vocês, nas manutenções,
estão adequados às normas? Você sabe qual é a norma que regimenta cada parte do seu condomínio? Isso é importante. Por quê? Porque eu tenho que começar as minhas manutenções sempre com a preventiva. Porque manutenções preventivas têm custos menores. Manutenções corretivas tiram o caixa do condomínio. Primeiro porque se elas forem manutenções feitas com urgência, você tem que pagar o preço que te pede, né? Não é aquele preço de uma manutenção preventiva. Então, se você pode, às vezes tem condomínio que não pode, mas se você pode, tenha um apoio de um engenheiro para que ele possa laudar, para que ele possa te acompanhar, para que você possa fazer as coisas com mais segurança. Invista na manutenção preventiva de tudo. Um condomínio tem mais de 200 itens. Será que você já observou cada item do seu condomínio? Desde o parafusinho, né? Então quem tem área de lazer, como é que estão as descargas? Será que não tem descarga prendendo e a água indo embora? Então começa em coisas simples e aí, gente, a gente vai para manutenções assim, extremamente complexas, como trocar quadro de energia que fica 70, 80 mil reais, mas a manutenção ela começa no parafuso, que às vezes você precisa trocar para que não dê outro problema, né? Ela falou uma coisa muito interessante: tudo que foca cresce. Vou discordar contigo que o condomínio tem mais de 2 mil itens. Eu estou falando das manutenções preventivas ali do dia a dia. A gente tem mais de 200 NRs. E aí eu vou fazer um propositivo aqui. Ela passa para a gente uma segurança de quem conhece. Quantas pessoas você pode contar dentro do seu condomínio para coisa mais básica? Alguém que vai ao toalete e vê que a bomba está solta, alguém que repara que tem uma luz que não está acesa. Você consegue contar essas pessoas que podem ou poderiam ou te ajudam? Pouquíssimos, porque assim, a gente sempre tem quem reclama, né? Mas eu costumo, Desculpa te contar. Gente, e reclamar é bom, tá? Sim, porque é uma melhor alerta. reclamar do que ficar quieto. É uma alerta. Eu tenho canais de comunicação muito bons. Apesar de todo síndico que eu conheço, odeia grupo de WhatsApp, mas eu tenho grupos de transmissão, né? E assim, tudo que eu faço, eu comunico. Por quê? Porque o morador tem que saber o que está acontecendo. É o patrimônio dele. E eu falo que assim, uma das funções do síndico é valorizar o patrimônio. É obrigação nossa, né? Eu entrei num condomínio que tinha 5 anos que não vendia um apartamento. Do ano passado para cá venderam 43. Né? Por que venderam 43? Porque ele se tornou interessante para morar. Eu coloquei academia, eu coloquei mercadinho, eu coloquei reconhecimento facial, eu coloquei box de iFood, eu toquei toda a parque, eu consertei toda a parte de quadra, eu tenho food truck todos os dias, então todos os dias ele tem coisa para comer. Fala o endereço pra gente lá. Vocês podem